E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um curso aqui no nosso canal Matemática Integral. Desde já se inscreva aqui no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Eu sou o professor Alderi Júnior e nesse vídeo traremos a noção primitiva do que seria um espaço, do que seria um espaço tridimensional, a noção primitiva de geometria espacial. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Vamos começar trazendo algumas noções. A gente sabe que a geometria é formada por algumas noções. Nós já vimos no curso passado, que a geometria é formada por pontos. O ponto não possui uma forma e nem uma dimensão. Então, quando uma coisa não possui uma dimensão, nós dizemos que essa tal coisa ela é adimensional, ou seja, uma coisa que não tem dimensão, que é o caso do ponto. A geometria também é formada por retas, As retas são conjuntos de pontos, ou seja, são pontos que não fazem curvas, pontos alinhados. E nesses pontos nós temos retas. Então, infinitos pontos formam para a gente aí retas. As retas, elas têm uma dimensão. Como não podemos calcular a sua largura, Então, dizemos que ela tem uma dimensão apenas. Ela é unidimensional. Unidimensional é algo que tem uma dimensão. Nós temos aqui a nossa reta e nós podemos perceber que a reta ela é formada por infinitos pontos. Essa nossa reta R ela é infinita para os dois lados, tanto para a esquerda como para a direita. Agora nós temos um probleminha. Ora, eu quero agora desenhar um triângulo em uma reta. Então aqui eu tenho o nosso triângulo, E aqui a nossa reta R. Perceba que o triângulo não cabe, óbvio, em uma reta. Então, já que o triângulo não cabe nessa reta, nós precisamos determinar um novo local para a gente poder, desenhar esse triângulo. E que local é esse? O plano. O plano que a gente viu no curso passado, em geometria plana. A gente sabe que o plano é o conjunto de retas alinhadas. Então, se você tem várias retas alinhadas, juntando todas elas, nós iremos formar o nosso plano. Nós podemos ter uma superfície plana, que é infinito também para todas as direções. Agora vamos pegar esse nosso probleminha de tentar desenhar um triângulo numa reta e trazer para cá. Eu vou obter agora várias retas. Quando a gente juntar todas essas retas, podemos perceber que nós temos um local, Nós temos um plano. Então, agora sim, nós podemos desenhar o nosso triângulo. Esse triângulo está no nosso plano. Geralmente a gente representa um plano por letras gregas. Alfa, beta, gama, teta, Então, agora sim deu certo. Outro probleminha. Nós vamos pegar esse plano e nesse plano nós vamos desenhar um cubo. Todo mundo sabe o que é um cubo, Então aqui eu tenho um plano, Esse plano aqui que é o conjunto de várias retas, É a união de todas essas retas. Aí nós formamos essa superfície que está em cinza. Esse plano, Nós estamos chamando esse plano de alfa. Eu tenho aqui esse cubo em azul. Perceba que apenas a base desse cubo que está em lilás, essa base pertence ao nosso plano. Mas todo o resto do cubo ele está fora desse nosso plano. Então, pessoal, podemos perceber que o cubo não cabe no plano alfa. Nós temos novamente que obter um novo local para a gente poder desenhar. E que local é esse? É justamente o local de interesse. O local que nós vamos passar a estudar nesse nosso curso de geometria espacial, o espaço. O espaço ele é formado pelo alinhamento de planos. Então, nós temos vários planos, são colocados lado a lado e quando você juntar todos esses planos nós vamos obter o nosso espaço. Ele é infinito também para todas as direções e contém todas as figuras e formas geométricas planas e também tridimensionais. Ora,
No nosso exemplo anterior de desenhar o cubo em um plano, nós vimos que apenas a base, né, do cubo está no nosso plano cinza, nosso plano alfa, e que todo o resto estava sobrando. Agora nós vamos imaginar o espaço como tudo isso aqui, toda essa região. Perceba que agora eu tenho uma esfera. A esfera ela não está tocando o plano, mas ela está no nosso espaço. Então nós podemos perceber que além do restante do cubo que não coube nesse plano, nós temos também uma esfera, nós temos diversas figuras geométricas, diversos sólidos geométricos que estão nesse espaço. Então é esse espaço que nós vamos passar a estudar a partir de agora. Agora vamos observar o seguinte. Nós vimos que uma reta ela é unidimensional. Ela tem apenas uma dimensão, porque nós temos apenas uma reta. Agora eu vou pegar essa minha reta x e vou obter outra reta, uma reta y. Nós agora temos duas retas. Se nós temos duas retas, nós vimos, né, no curso passado que nós temos um plano. Nós temos um espaço bidimensional. Esse zerinho aqui é a nossa origem do plano cartesiano. Agora eu vou pegar essa minha reta x, essa minha reta y. Perceba que aqui eu só mudei a posição, né? Mas continua sendo um espaço bidimensional. Eu tenho duas retas, então tenho duas dimensões. Mas agora nós estamos trabalhando com espaço. Então nós vamos passar a ter outra reta. Essa reta nós vamos chamar de z, tá? Perceba que nós temos três retas. Eu tenho a reta x, a y e a z. Elas estão se intersectando, é claro, em um ponto. Então nós temos aqui três dimensões, é um espaço tridimensional. Você ainda não entendeu o que é um espaço tridimensional? Então vamos à prática. Você vai imaginar o canto de parede do seu quarto, ou do seu banheiro, da sua sala. Então olha aí para o canto de parede do seu quarto. Digamos que isso aqui seja o canto de parede do seu quarto. Vamos agora traçar minha reta x. Ou seja, um lado da parede será a nossa reta x. O outro lado será a nossa reta y. Perceba que x e y formaram um plano, que é o chão do seu quarto. Nós já estudamos o plano, né? Como medir superfícies, né? A área. Nós já vimos isso no curso passado, de geometria plana. Mas agora, num espaço tridimensional, nós teremos outra reta, que é a nossa reta z. A nossa reta z serve como a altura. É a altura do seu quarto. O que é o espaço? São todos os pontos que estão no seu quarto, por exemplo. Já que a gente está imaginando o canto de parede, né? Então, o espaço são todos os pontos do seu quarto. Vamos imaginar o seguinte. Você imagine que tem um pernilongo aí no seu quarto, um mosquito. Esse mosquito vai servir como um ponto, tá? Um ponto qualquer no espaço do seu quarto. Você vai imaginar agora a porta do seu quarto como um retângulo. Aqui a porta do seu quarto. Perceba que nós vamos imaginar ela como sendo um retângulo, até porque ela é um retângulo, né? Perceba que o retângulo é uma figura plana, né? Por quê? Porque tem duas dimensões. No caso quais seriam as dimensões? Seriam essa reta y e essa minha reta z. Essa parede aqui, ela tem duas dimensões. E o seu retângulo, a sua porta, está nessa parede, tá? Como nós podemos achar uma reta nesse espaço? Você imagine o limite entre a verga da porta e a porta do seu quarto, como sendo a nossa reta. Aqui está. Mas o que vai interessar realmente para a gente nesse curso são os sólidos geométricos. Ora, agora você vai imaginar um abajur no seu quarto como um sólido espacial, uma figura espacial. Aqui está o abajur. Perceba que esse abajur não é reta, ou seja, não tem apenas uma dimensão. Perceba que esse abajur não é um retângulo como a sua porta, ou seja, não tem duas dimensões. Ele tem três dimensões, né? Ele está no espaço do seu quarto, ele está ocupando um espaço. Então, se ele ocupa espaço,
ele é um sólido geométrico. E o que é um sólido geométrico? Os sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem 3 dimensões. Perceba que esse abajur ele tem 3 dimensões. Ó. Ele tem uma dimensão para o eixo X, uma para o eixo Y, e ele, é claro, tem uma altura, ou seja, no eixo Z. E é claro, esses sólidos geométricos eles só podem ser definidos no espaço, porque o espaço tem 3 dimensões, como a gente já viu. E esse sólido também tem 3 dimensões. Então, são esses sólidos geométricos que nós vamos passar a estudar. É claro que sólidos geométricos bem mais convexos do que esse, né? Mas seria uma noção aí de 3 dimensões, a noção do espaço. Vamos utilizar o GeoGebra para um melhor entendimento. Pessoal, aqui nós estamos no GeoGebra, tá? E aqui nós estamos representando o nosso espaço tridimensional. Perceba que eu tenho 3 eixos. Um eixo aqui que está em vermelho, um que está em verde e um que está em azul, tá? O meu eixo vermelho aqui é o nosso eixo X. O nosso eixo verde é o nosso eixo Y. E esse eixo azul aqui é o nosso eixo Z. Perceba que aqui é o zero, a intersecção dos 3 eixos, ó, tá? Esse pontinho é 0 de Z, é 0 de X e é 0 de Y. Vamos olhar para esse eixo X, o eixo em vermelho. É claro que nós temos valores positivos e negativos. Para a esquerda nós temos os valores positivos e para a direita os valores negativos. Olhando para essa reta verde, reta Y, né, nós temos aqui valores positivos, né, para a direita e negativos aqui depois dessa nossa origem. Assim também como o Z, que é a nossa altura, digamos assim, né? Acima de zero nós temos os valores positivos e abaixo aqui nós temos esses valores negativos. É claro que todas essas 3 retas elas são infinitas para a direita e para a esquerda. Perceba que eu estou aumentando aqui, ó, e nós temos números maiores. Elas vão continuar, tá? Então, quanto mais eu afasto, mais podemos ver que elas são infinitas. Agora trouxemos aqui um probleminha. Marque a terna ordenada do plano cartesiano. Em 2 dimensões nós temos o par ordenado, né? Um valor para x e um valor para y. Agora em 3 dimensões, no espaço tridimensional, nós teremos uma terna ordenada, que significa 3 coordenadas. Nesse caso eu tenho um ponto A, onde suas coordenadas são 2, 3 e 2. Então o valor de x é 2, o valor de y é 3, e agora nós teremos um terceiro valor, que é o valor de z, é o nosso valor 2. Então aqui, ó, nós temos o nosso plano cartesiano tridimensional. Aqui eu tenho a reta y, a x e a reta z. Tanto faz a ordem do y como o x, tá? Eles dois vão formar o nosso plano. Eu quero o ponto A, que tem as coordenadas 2, 3 e 2. 2 para x, 3 para y e 2 para z. Então vamos obter o ponto 2 no valor x. É exatamente igual como a gente obtinha lá no plano cartesiano em 2 dimensões, tá? O valor 2 para x e o valor 3 para y. Eles vão se intersectar aqui, né? Então aqui essa região é o plano que a gente formou com o ponto 2 e o 3, x e y respectivamente. Nós temos aqui agora um plano. Em 3 dimensões nós vamos ter agora uma altura. E qual é essa altura? É justamente o nosso eixo z. Nesse caso é o ponto 2 de z. 1, 2. Aqui está o ponto 2. Então nós vamos obter aqui uma reta, só para ter como base. Então você imagina que esse plano que você tinha, essa região aqui, e que agora você vai subir ela numa altura 2. Esse ponto aqui, que é o ponto 2 e 3 de x e y, você vai levantar ele com a altura? Justamente 2 unidades, porque o valor de z é 2. Então seu ponto estará justamente aqui. Vamos para o GeoGebra para a gente entender melhor esse caso. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho o valor 2 para x e 3 para y, né? Aqui eu tenho o nosso plano.
a intersecção desses dois pontos, desses dois eixos, formou um plano para a gente. Só que está faltando a minha altura. Então, eu vou fazer o seguinte. Qual é a minha altura? É 2. Nós sabemos que esse eixo azul aqui é o eixo Z, né? O eixo da altura. Então, eu tenho uma altura 2. Eu vou marcar aqui um ponto. Vou marcar aqui um ponto. Esse ponto é justamente a intersecção entre x e y. Então, eu vou marcar aqui o nosso plano. Esse plano em cinza. Eu obtive um plano, esse plano azul, que é a altura do meu eixo Z. Eu sei que esse ponto E aqui, ele irá subir numa altura de 2 unidades. Eu vou deixar ele em qual posição? Na altura que eu quero, na altura 2. E perceba que ele está na altura 2, que é a altura de Z. Então, qual é o ponto que a gente quer? É esse ponto aqui, ó, é o nosso ponto A. É um ponto que está na altura 2, ou seja, Z vale 2, e que está na posição no plano 2 para x e 3 para y. A partir desse ponto, desse conceito, nós podemos construir um sólido geométrico. Primeiramente, nós vamos obter um polígono. Esse polígono aqui, ó, que é um retângulo. Nós já vimos no curso passado, né? Os pontos desse retângulo serão essas intersecções aqui, da minha base. Perceba que eu já formei um polígono aí que está em rosa. Eu vou arrastar ele para cima, numa altura de 2. Vamos observar aqui o que a gente criou. Ora, eu criei um sólido geométrico a partir desses pontos aí que a gente tinha. Esse sólido geométrico, ele tem nome. Ele é um prisma, tá? Já nas próximas aulas nós vamos conhecer os principais tipos de sólidos geométricos. E no fim do curso, na última aula, vamos aprender a construir cada um deles no nosso GeoGebra. Então vamos dar sequência aqui à nossa aula. Vamos trazer os postulados. O que são postulados? Os postulados são sentenças que não precisa ser provado ou demonstrado, né? É uma coisa que se torna óbvia e que nós devemos aceitar como verdade. Um dos nossos postulados é que numa reta e fora dela existem infinitos pontos. Então, se você tem uma reta, a gente viu que uma reta é a constituição de infinitos pontos. Então, a reta já tem infinitos pontos e fora dela nós também teremos infinitos pontos, tá? Por quê? Porque nós temos um espaço. E o espaço também é construído de pontos. Então, numa reta e fora dela, nós temos infinitos pontos. Outro postulado é que num plano e fora dele, existem infinitos pontos também. Então, se você tem um plano, fora desse plano e no plano, nós teremos infinitos pontos. Isso também é óbvio, isso é um postulado. E nós temos também que dois pontos distintos determinam uma única reta. Aqui eu tenho dois pontos distintos, né? Só existe uma reta que passará por esses dois pontos ao mesmo tempo. Ou seja, dois pontos determinam uma reta, uma única reta. E se eu perguntar quantas retas passam por dois pontos, você vai me responder que apenas uma única reta. Então, apenas uma única reta passa por esses dois pontos. Claro, essa reta vai continuar para a esquerda e para a direita. Mas aqui eu só representei por esse intervalo para a gente visualizar melhor. Nosso quarto postulado diz que se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, ela estará contida no plano. Então nós temos dois pontos, nós temos a reta. Ou seja, dois pontos dessa reta estarão contidos num plano. Então é óbvio, se os dois pontos estão no plano, a reta também estará nesse plano. E por fim, três pontos não colineares determinam um único plano. Então a gente tem aqui três pontos que não são colineares. Por esses três pontos passarão quantos planos? Apenas um. Três pontos não colineares determinam um único plano. Como a gente pode usar isso na prática? Eu pergunto a você, o que é mais equilibrado?
um tripé ou uma cadeira de 4 pernas. Qual dessas duas opções você terá um equilíbrio melhor ao se sentar? Será o tripé, por incrível que pareça. Por quê? Porque um tripé tem 3 pernas, como a gente chama de pernas. Ou seja, esse tripé terá 3 pontos, os pontos que tocarão na base. E por esses 3 pontos, a gente acabou de ver, por esse postulado, que nós temos apenas um plano. Isso não acontece com a cadeira normal de 4 pernas, porque nós teremos 4 pontos. E por 4 pontos não passa apenas um plano. Por isso que ter apenas um plano torna mais equilibrado. 3 pontos em um plano, você fica equilibrado, porque 3 pontos formam um único plano. Então, em relação ao equilíbrio, um tripé é mais conveniente do que uma cadeira normal. Você terá mais equilíbrio. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever caso você não for inscrito. Não esqueça também de comentar, compartilhar. Até o próximo vídeo.